Está a sintonizar a Rádio Pernas e estamos a chegar com as conversas de Ribatejo. Hoje Carlos Rodrigues, José Marcelino e Rui Barreiro vão estar à volta da mesa à conversa. Vamos tentar que sejam 3 temas que possam ser comentados por todos. Um que já aqui foi comentado, trata-se das barreiras e o ponto de situação depois da reunião de Câmara Municipal de Santarém. Um segundo ponto sobre a situação também da Câmara, a situação financeira da Câmara Municipal de Santarém, uma vez que do ranking que foi conhecido recentemente está num 6º lugar em relação aos municípios mais endividados, e ainda sobre um caso que também é assunto desta semana, do Teatro Sá da Bandeira e os funcionários que foram despedidos e que agora foram readmitidos como prestação de serviço. Vão os 3 comentadores falar destes 3 temas e vamos começar com José Marcelino a comentar brevemente, depois da conversa que tivemos a semana passada, sobre as barreiras, a reunião de Câmara e também a projeção da Assembleia Municipal. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Pernas e aos meus colegas também aqui do painel. De facto, o problema, as barreiras, é incontornável que nós voltemos a dizer alguma coisa sobre elas, até porque tivemos conhecimento esta semana e houve uma intervenção do LNEC em que o LNEC, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que diz que as barreiras estão, de facto, em alguns pontos, em situação grave e é urgente a sua reabilitação. De facto, esta já é uma situação que nós aqui já comentamos várias vezes, nomeadamente um colóquio feito pela Ordem dos Engenheiros há cerca de um ano e meio, sensivelmente, em que foram abordados esse tema e onde eles também levantavam a questão, onde os engenheiros e o LNEC também levantava a questão das barreiras da sua sustentabilidade e, portanto, que veio agora a acontecer este deslizamento e, portanto, outros eventualmente podem acontecer. Também, e penso que é importante que seja dito, porque também o LNEC fala nesta intervenção que fez, de que continuam a correr pelas barreiras da cidade esgotos a céu aberto e algumas situações que, enfim, as águas de Santarém vêm hoje dizer que talvez tivesse sido um rebentamento posterior ao deslizamento, mas o que é facto é que também havia do Teatro do Rosa Damasceno água, portanto, que corria pela barreira abaixo. E, portanto, provavelmente, ou foi do deslizamento, ou antes do deslizamento aquela ruptura já existia e pode também ter causado, ou pode também ter ajudado a fazer com que aquelas barreiras deslizassem. Mas o que é importante que nós, portanto, nos debrucemos é, de facto, sobre esta situação da urgência da reabilitação e das obras de intervenção para que quer as barreiras, quer nas quebradas, quer atrás do cemitério, quer enfim, até de barreiras do Liceu, não venham também a deslizar e, portanto, se isso acontecer, provavelmente não teremos a mesma sorte que tivemos desta vez, desta mais uma vez em que felizmente não houve acidentes pessoais a lamentar, só houve, digamos, a lamentar alguns prejuízos, mas esses também não foram, felizmente, de grande monta e, portanto, o que é importante é que ninguém ficou ferido ou ninguém sofreu fisicamente com esta situação. É importante que, de facto, este alerta e, de facto, tem havido nos últimos dias alguma movimentação, quer na Câmara, com uma reunião com o LNEC e com os deputados, penso que com os deputados municipais e os deputados da Assembleia da República e os membros todos os vereadores da Câmara, onde foi feita uma intervenção pormenorizada pelo LNEC, onde é levantado, de facto, este problema. Mas isto só levantar o problema, penso que não chega. Isso na reunião de Câmara? Isto foi antes, na véspera da reunião de Câmara. Portanto, esta intervenção, esta explicação do LNEC foi antes da reunião de Câmara. No dia antes e depois a reunião de Câmara. E agora está prevista para dia 11 a reunião da Assembleia Municipal e a excursão da Assembleia Municipal desde o local do deslizamento até à Assembleia, enfim. Mas o que é importante, o que nós
que continuamos, e neste caso eu gostaria de dizer, é que não podemos ficar só pelas palavras, nem por estes atos de show-off, eventualmente com uma caminhada desde das barreiras até à Assembleia Municipal, mas com uma intervenção dura e junto do Governo. Penso que vai haver esta semana já uma reunião com o Ministro da Economia, mas era importante que não fosse só com o Ministro da Economia, fosse mesmo também com o Primeiro-Ministro, de forma a resolver definitivamente esta situação, para não termos que lamentar amanhã quer a interrupção da linha do Norte, quer eventualmente algumas vidas, para além daquilo que é a dificuldade que já se começa a haver, porque a Estrada Nacional 114 continua fechada, as estradas de Portugal, tanto quanto se sabe, não reabrem a estrada enquanto não houver garantias de que não vai haver mais deslizamentos, e muito bem, e penso que também muito bem, mas é importante que se faça mais alguma coisa de forma a resolver esta situação e evitar que no deslizamento ou no próximo inverno não tenhamos que lamentar eventualmente algumas situações bem mais gravosas do que aquelas que aconteceram agora. O facto de ter acontecido a reunião de Câmara nesta altura deve-se a uma razão especial? É uma questão de força, em como vocês comentaram aqui há uns tempos atrás? Quer dizer, nós o que comentamos é que devia ter sido logo no outro dia. Portanto, o deslizamento foi num sábado, nem que fosse marcada a reunião de Câmara no domingo ou na segunda-feira, de forma a que tudo aquilo que se teve, portanto, o deslizamento foi no dia 16, já estamos quase a 16 de setembro e, portanto, já passou quase um mês e ainda não houve nenhuma obra, nem se vê nenhuma vontade de resolver esta situação, pelo menos de facto, concretamente. E, portanto, o que deveria ter acontecido era logo no outro dia, ou na segunda-feira, uma reunião de Câmara e também, eventualmente, a chamada do UNEC e dos deputados e da Assembleia Municipal e a sociedade civil, inclusivamente, para que todos possamos fazer pressão e lobby de forma a que se resolva esta situação, porque infelizmente neste país nós somos muito reativos e só costumamos reagir depois das desgraças e, portanto, era bom que nós reagíssemos antes da desgraça. Mas por isso é preciso dinheiro? Há dinheiro, não há dinheiro? Enfim, pois é preciso dinheiro e é verdade que houve há pouco tempo uma desgraça grande neste país e apareceram 4,9 mil milhões de euros para resolver essa desgraça, que foi o problema do Espírito Santo. E, portanto, quando há situações, quando há problemas no tecido económico ou pelo menos na banca, aparece dinheiro no outro dia. Aliás, foi num fim de semana e tudo. Acontecem situações gravosas que podem criar problemas. Criaram já e podem eventualmente criar problemas a pessoas e até, eventualmente, imagine-se se a barreira tivesse deslizado para cima do comboio quando o comboio viesse a passar. E, portanto, nestes casos, como não morreu ninguém, ainda não há dinheiro, nem houve nesse processo. Tem que haver. Nós não, com certeza, que o país não deixou de ter receitas, nem deixou de ter possibilidades de fazer obras. Quer dizer, esta história das restrições ao investimento é também um bocado de treta. Quer dizer, então há dinheiro para algumas coisas e não há dinheiro para as outras. Era importante que nós todos nos mentalizássemos de que o país e os cidadãos estão a ser esmifrados, que é a frase, em termos de impostos e não sabem para onde é que vai esse dinheiro. Então, para termos uma noção daquilo que é efetivamente esta situação, então, quando a dívida estava em 80% do PIB, era muito má, era péssima. Neste momento já vai em 138%. Já é boa. Então, houve o aumento desta dívida, com certeza que este dinheiro foi fazer alguma coisa. Então, que haja também uma parte desse. Então, que se aumenta a dívida para 139% do déficit e esse 1% chega seguramente para resolver o problema das barreiras de Santarém. E, portanto, não é com certeza por mais esse 1% que nós vamos morrer. Rui, dados novos com esta reunião de Câmara? Não, quer dizer, esta reunião de Câmara peca por tardia, como nós dissemos já no último programa. De facto, o que a população scalabitana, quem nos visita, quem trabalha, quem por aqui passa, precisa, é que o problema seja resolvido. E nós temos vindo, justiça nos seja feita e passem modéstia, os nossos ouvintes, de certeza absoluta que, e aproveito para os cumprimentar, já que não o fiz no início, têm a certeza absoluta que nós temos falado nisso muito antes desta desgraça ter acontecido. E, de facto, eu julgo que estamos numa fase em que de conversas
enfim, está o inferno cheio. O que nós precisamos é de ações, porque os diagnósticos estão feitos, a identificação dos problemas está feito, aquilo que é necessário fazer também está feito. Eu julgo que a reunião de Câmara não adiantará muito, enfim, espero que seja proveitosa no sentido de, eventualmente, unir todas as forças políticas numa direção única, mas para além disso, que não se fique apenas pela retórica. Havia condições de Santarém, a Assembleia, os órgãos autárquicos e eventualmente também os habitantes das casas que orlam o Planalto. Não, é preciso ter a noção que este problema exigia a mobilização da população scalabitana, porque não são só os moradores que estão a ser afetados pelo deslizamento agora há muito mais moradores em perigo e há também os transeuntes, as pessoas que utilizam a linha do Norte, a Nacional, enfim, tudo isso pode, digamos que, esperemos que não, mas pode vir a ser afetado. Aliás, nós temos-lo dito aqui com alguma insistência, que este é talvez o principal problema que o Executivo Municipal tem para resolver. E, portanto, se é o principal problema, a ele tem que ser dada atenção. Em vez de se andar a apagar fogos e a tentar resolver todos os pequenos, grandes problemas que a Câmara de Santarém tem, e são muitos, é preciso priorizar e focalizar a atenção de quem tem responsabilidades nos aspectos mais importantes. E este é seguramente um dos aspectos, se não o mais importante. A Câmara pode dizer que o que está a fazer que está nessa linha. Não, mas repara, Câmara, Assembleia... eu até admito que a Câmara esteja cheia de boas intenções e esteja a fazer, ou pelo menos a sentir isso, mas o problema que está aqui é que isso foi falado há muito tempo. Na própria campanha eleitoral, o atual Presidente de Câmara mostrou-se preocupado com o assunto e, portanto, não pode dizer, um debate. Exato, não pode dizer que desconhecia o dossiê. Pois. E, portanto, nós passados, enfim, estamos exatamente, o que é que foi feito? Só agora é que está a pedir as reuniões? Não. Mal o Governo tomou posse, ou mal o Executivo tomou posse, esse era o problema número 1 e era aquilo que devia ter sido posto em cima da agenda de imediato, antes das barreiras serem deslizadas. Carlos Rodrigues, a sua opinião sobre este assunto? Em primeiro lugar, cumprimentar os ouvintes da Rádio Pedro e os meus companheiros aqui de painel. E se não quero ser nenhum amassador, alinhei aqui umas palavras e um pequeno comentário, e agarrando no argumento que o Rui Barreiro, e o último que referiu, é que as barreiras envolventes Santarém, que totalizam 16 encostas, é sem dúvida nenhuma o maior, se não o mais importante problema que há que ser resolvido em Santarém. Não é de agora, mas há muitos anos. Sem dúvida, a maior prioridade para Santarém e o que pode vir a criar os maiores condicionalismos na economia nacional e principalmente provocar um desastre de consequências imprevisíveis, aliás, conforme também já o Marcelino salientou. Este assunto arrasta-se pelos dados conhecidos desde 1908. A Câmara de Santarém, em 1971, elaborou um plano diretor da cidade aprovado neste mesmo ano, que incluía a alteração da linha do caminho de ferro e a criação da atual zona industrial, que potenciou a instalação da Unicer, onde se previa a passagem do caminho de ferro. Esperaram tantos anos que, infelizmente, tiveram que partir por falta de condições. E, aliás, agora, se não se importam, o atual Ministro da Economia, que é um conhecedor profundo da economia nacional e, nomeadamente, da nossa região, porque foi o líder da Compal, que fica na margem esquerda do Tejo. E foi ele que fez o favor, por razões da opção, naturalmente, dos acionistas, por falta de condições, como eu referi há pouco, retirou daqui a Unicer e sabe também, aliás, sabe com toda a certeza melhor do que nós, a importância de ter uma plataforma logística e o comboio em condições para trazer e transportar passageiros e mercadorias. No final do ano passado, veio o Governo, pela primeira vez em Portugal, definir a execução de projetos de investimento em infraestruturas, antecipando uma reflexão e convidando várias instituições para um conjunto de investimentos. Durante 3 meses e meio, o Gabinete de Trabalho das Infraestruturas de elevado valor acrescentado, aliás, como referimos no último programa, foi um documento. O final foi o Rui Barreiros que fez o favor de trazer aqui, já com todos os elementos devidamente definidos. Este grupo de trabalho realizou 36 reuniões e os resultados foi consensual e por unanimidade entre as 18 entidades
e os 54 representantes que colaboraram na elaboração do relatório final. Os projetos considerados prioritários privilegiaram a carga e as mercadorias em detrimento das autoestradas e dos passageiros. Os investimentos prioritários totalizam 6,067 mil milhões de euros, que é um número que eu nem sei onde é que isto começa nem acaba. Com participados pelo CRAN, pelos fundos comunitários, o setor privado também e, naturalmente, o setor público. O Governo aprovou todos estes projetos e enviou-os para Bruxelas em 8 de abril de 2014. Eu peço imenso desculpa estar a fazer este colocar este resumo, mas tem que colocar o problema em termos de enquadrá-lo. Sim. Quer dizer, o projeto foi aprovado e enviado em 8 de abril de 2014. Os responsáveis de Bruxelas fizeram questão de afirmar que as obras acordadas ao nível europeu são mesmo para avançar, porque daqui para a frente, dinheiro que não é gasto, aliás, como é do conhecimento de todos, perde-se. Destes valores, o único investimento referido no relatório final e com periodização consolidada para Santarém é a reparação de o troço Val de Santarém em troncamento. Das entidades privadas que tiveram delegações associadas a Santarém e que estão associados e estão ligados e fizeram participação, tem a ver a ATRAN, que tem transportes rodoviários, que tem sócios em Santarém, a ACAP, concessionária dos automóveis, também tem sócios em Santarém, a Confederação Empresarial de Portugal, onde estão representadas as associações comerciais regionais e nacionais, de qual também temos algumas que fazem parte desta Confederação de Santarém, a Confederação Portuguesa da Construção Imobiliária, também tem aqui filiados em Santarém, a Associação Nacional de Municípios, onde a Câmara de Santarém tem presença também, e naturalmente que foi transmitindo à Câmara de Santarém e às outras câmaras o que é que estavam a fazer. Não sei quem é que delegou em nome da Associação Nacional dos Municípios. E, por último, temos duas entidades públicas de grande relevo e que tiveram sempre e aprovaram o relatório, que é o LNEC e foi o LNEC e a LNEC, a REFER e as Estradas de Portugal. Estrelas. Quem coordenou todo este trabalho, e bem, no sentido de que foi tudo aprovado, o que foi discutido por unanimidade, foi o nosso conterrâneo José Eduardo Carvalho, que fez todo este contacto. A coordenação dessa todo este projeto foi assim, da alteração da linha do caminho de ferro, a alteração da linha do caminho de ferro está aprovado, o projeto está feito, está aprovado, assim como disse também o Rui Barreiros, foi no tempo dele, um despacho do ministro Carmona Rodrigues, tal e qual, que, a dada altura, criou condições para que, se os organismos e a Câmara centralizassem todo esse trabalho, no sentido de apresentar um projeto de recuperação das barreiras de Santarém. O que é que acontece? Vem agora o LNEC dizer o que devia ter dito também na reunião de há 2 meses atrás. Ou seja, antes do dia 8 de... conforme me referi, de 8 de Abril. Foi o dia a seguir, isto foi aprovado no dia 7 e no dia 8 seguiu para Bruxelas. Conseguindo. O diretor do LNEC e as outras instituições que tiveram parte deste trabalho deveriam, no meu entender, pressionar e verificarem que o problema de Santarém não é de Santarém, é um problema prioritário. E é nacional, nesse caso? Exatamente, é nacional. E agora eu coloco-me como seclavitate, já o disse aqui, passado domingo, disse-o aqui, disse, não vou fazer alteração da linha do caminho de ferro, que é fundamental, porque não vale a pena estar a construir, a arranjar as barreiras de Santarém, deixando o comboio continuar a circular com perturbações brutais, mas, porque não sei porquê, nem como, vão reabilitar o troço, que é um ramal que foi desativado num passado recente, vão investir
não sei quanto é que é o valor, ainda estou a pôr em causa, mas perante, se não há dinheiro, aliás, como disse o Marcelino e bem, se não há dinheiro para tudo, tem que selecionar as prioridades, como fizeram com os outros. Exato. Ora, Santarém, em relação ao ramal de Viseu, que foi extinto, é porque aqui há uma coisa que está errada e não se compreende. Por outro lado, é de estranhar... Deixa-me dizer, está a dizer que em relação ao Santarém, apesar do projeto estar aprovado, não se estimula mais e não se investe mais para resolver mais definitivamente o problema das barreiras com o desvio da linha de caminho ferro. Eu não quero tirar, o dinheiro de Viseu para trazer para cá. Sim. Eu queria era que isto foi discutido por unanimidade por estas instituições todas, perante a prioridade dos investimentos. Santarém tem prioridade sobre os outros todos. Esse trabalho, se calhar, não tinha condições para avaliar ou não avaliou bem a situação de Santarém. Pode eventualmente voltar atrás. Peço imensa desculpa, estavam lá todas estas instituições e como o Rui Barreiro disse bem que esta é a situação dramática há muitos anos. Então onde é que estão? Como disse também o Marcelino, não é só as identidades oficiais, é as privadas, é a sociedade civil. Toda a gente, sim. Que não alertaram para esse facto. Agora, e na vossa opinião, não há hipótese de voltar atrás? Com certeza, há sempre a opinião de reformular os processos. Pois. Agora, isso é um assunto que o Sr. Ministro da Economia, perante as realidades, e já não sei se o Sr. Presidente do UNEC era fundamental esta situação transmitida pelo Sr. Presidente do UNEC, porque havia muitas vezes o UNEC vinha a Santarém, o Rui Barreiro sabe isso melhor do que eu, nós estamos a monitorizar, estamos a fazer isto. Eu pergunto, o Rui Barreiro lembra-se, eu penso que até foi no tempo dele, julgo eu, quando, depois de reconstruírem as barreiras das Portas-Sol a caminho da Alfães, numa noite inesperada, a estrada de Alfães foi engolida. Onde é que está a monitorização que detecta uma situação destas? Não há. Não houve, pelo menos. Não houve nem há. Até porque há outras situações idênticas em Santarém, porque o fenómeno que se passa por baixo da nossa, como disse há dias aqui, um técnico da especialidade, sabe que é difícil, é incontrolável. Conseguinte, mas a grande disto, e também referindo aquilo que o Marcelino disse há bocado, como é do conhecimento da maioria dos calabitanos, tem o município de Santarém vindo a fazer vultuosos investimentos na área do saneamento e utilizar verbas comunitárias e contraindo elevados empréstimos para fazer face a estas obras de saneamento. Alguém entende que todas estas possibilidades do município de Santarém não tenham sido prioridade para eliminar os esgotos a céu aberto que corroem as barreiras, como afirmou o engenheiro Francisco Salgado, do UNEC, que nos últimos anos têm provocado a degradação das barreiras de Santarém. Quem é o responsável deste comportamento inqualificável? Pois, isso é daquelas coisas que os técnicos vão dizer que teriam acautelado ou que a Câmara se calhar não fez alguma parte do que devia, mas isso é o processo das barreiras, não é? Não é o processo das barreiras, desculpa lá uma coisa. Desculpa lá uma coisa, eu peço imensa desculpa. Diga. Eu peço imensa desculpa. Não é o processo das barreiras, é o processo de salvaguardar vidas humanas e é potenciar a economia de Santarém. Sem este trabalho, sem esta alteração da linha do caminho de ferro, como foi previsto e aprovado em 1971 pela Câmara de Santarém, que projetou e atraiu a Unicer para cá, como eu disse, nunca mais saímos da cepa torta, porque desde que a estação do caminho de ferro em Santarém deixou de ter condições para operarem os agentes económicos naquela zona, a cidade de Santarém tem-se vindo a degradar nessa situação. E tem passado a ser, infelizmente, um dormitório. É um diagnóstico que perfilham ou nem por isso? Eu penso que, claro, há situações de facto em que estou de acordo, outras que eventualmente não tanto. O problema maior de Santarém, acho eu que o problema maior de Santarém, o problema, enfim, que é também um pouco o problema do país, infelizmente, tem a ver, e para passarmos também para o ponto imediatamente a seguir, até porque se enquadra bem, tem a ver com a falta de planeamento que existe no Conselho.
Não há planeamento, não há organização, a direção é muito fraca e depois não há controle. E, portanto, estas situações que têm a ver com os princípios básicos da gestão, em que, de facto, as pessoas devem fazer... Portanto, não é por acaso que as empresas com sucesso têm estas funções. Planeiam, dirigem, controlam e executam. Mas a Câmara de Santarém, desculpe, é a maior empresa de Santarém. Sim, mas não faz nada disto. E, portanto, não há planeamento. E, portanto, porque se tivesse havido um planeamento, teria havido naturalmente a obrigação de verificar que as barreiras tinha que se acabar com os esgotos a céu aberto nas barreiras, ter-se de fazer alguma obra que evitasse que alguma, porque também vai muita água, digamos que das águas da chuva pela barreira abaixo. Eventualmente há possibilidades de eliminar esse tipo de... E agora, se o Marcelino permite, até agora vai mais, porque à medida que vão impermeabilizando o sol, e depois, mais água é arrastada. Exatamente. E depois há nas barreiras, também é verdade que há nas barreiras algumas hortas, continua a haver algumas hortas, algumas minas, provavelmente não deveria acontecer. Eu não sou técnico na área, mas com certeza que este tipo de mexida nas barreiras, certamente que não lhe dará muita saúde. E, portanto, se tivesse havido esse planeamento e se tivesse havido um controle real das situações, nada disto acontecia. Porque é que, na sua opinião, não pode não haver... Porque é que não há... Desculpe, desde 1971 foi aprovado o projeto, foi confirmada a necessidade urgente, que é em termos de salvaguarda da vida das pessoas, com o desenvolvimento económico de Santarém, passaram para Santarém, de seguir ao 25 de Abril, dezenas de vereadores, membros da Assembleia Municipal. Muitos deles, eu não posso de maneira nenhuma esquecer, esta preocupação que nós temos aqui, que fomos ex-austárquicos e que passámos por lá, não podemos esquecer que houve muita gente, naturalmente, que se preocupou, que apresentou propostas e desenvolveu esta matéria. Vamos lá ver, com certeza que a cidade e o Conselho chegaram a este estágio de desenvolvimento por alguma razão, quer dizer, foram feitas, mas não há e não tem havido nos últimos anos um outro olhar para este tipo de problemas e de facto não tem havido uma correta análise dos problemas mais graves do Conselho e o que tem vindo a acontecer efetivamente é um pouco uma gestão sobre quase a empurrar com a barriga, vai-se andando no desenrascanço muito natural do português. Qual gestão? Desculpa, a gestão normal, aquilo que deveria ser a gestão de uma organização como a Câmara de Santarém, que tem naturalmente, e disse é a maior empresa do Conselho, provavelmente não será a maior com o número de funcionários, porque provavelmente haverá outras, mas de qualquer maneira não há uma linha condutora, não se sabe qual é a missão que a Câmara tem, não há um conjunto de ideias, e de facto têm sido feitas algumas intervenções desgarradas, que normalmente, para a única coisa que tem acontecido, que tem feito é fazer aumentar exponencialmente a dívida. E isto tem muito a ver com a falta de planeamento e com a falta de visão estratégica do Conselho. E, portanto, não é possível hoje, até porque os recursos financeiros postos à disposição do município hoje são muito mais fracos do que aqueles que aconteceram no passado, são menores. Não há agora aquilo que foi nos últimos 20 anos o boom da construção e em que houve muito dinheiro que entrou de licenças e loteamentos. Não houve atendimento a este tipo de problema como prioritário? Não houve, portanto, porque se foi fazendo uma gestão em cima do joelho, quer dizer, as coisas aí vão acontecendo e como havia dinheiro para fazer e como havia crédito barato e portanto foram-se fazendo coisas sem qualquer nexo, sem qualquer noção daquilo que era aquilo que deveria ser o planeamento da gestão e a gestão daquilo que é importante para o Conselho. E, portanto, isto só acontece. Certamente que a Câmara de Santarém não tinha condições financeiras para resolver o problema das barreiras. Não tenho dúvida nenhuma disso. Mas certamente que poderia ter feito alguma coisa para evitar que estas situações estivessem tão graves. E, portanto, é natural que se tivesse feito alguma coisa não haveria
provavelmente não teria havido este deslizamento agora. E não haveriam outros, com certeza. Mas, eu acho que quer o Carlos Rodrigues, quer o Marcelino já se alongaram tempo suficiente sobre a matéria e provavelmente podíamos fazer vários programas sobre isso. Eu queria apenas reforçar a minha intervenção inicial. Este problema é um problema grave que deve ser... E não está a ser tomado como tal? Que deve ser, pelo menos até agora não, que deve ser sistematicamente entendido como grave e para a qual devem ser exigidas medidas de âmbito nacional. Este não é um problema local para ser resolvido localmente, é um problema que acontece aqui, mas que tem uma importância decisiva no todo nacional e na economia nacional, porque afeta as duas margens do rio, afeta a situação na principal via ferroviária do país e tem, portanto, a necessidade de uma intervenção nacional. Não seja preciso nenhum acidente grave com mortes para depois vir alguém demitir-se, ou alguém pedir admissão, ou alguém fazer qualquer coisa que não restitui a vida de ninguém. Infelizmente, aquilo que eu percebo da leitura dos relatórios e das conversas com os técnicos é que nós estamos muito próximo de uma desgraça e de poder haver, efetivamente, danos pessoais graves. Mais graves do que até agora. Sim, é que até agora foram só danos materiais. E quanto aos danos materiais, enfim, o homem pode não ter dinheiro, pode andar aflito, mas as coisas reconstroem-se. Agora, a vida humana não tem preço. E, portanto, é importante termos essa noção. Não quero ser alarmista, mas julgo que este problema deve ser entendido como o mais grave que Santarém tem entre mãos e que deve fazer tudo o que tiver ao seu alcance para ser resolvido. Outros problemas menores certamente existirão. Mas âmbito nacional, dar aqui prioridade nacional. Não, tem que ser, não há alternativa. Aliás, nós podemos falar na questão do ranking da dívida e do ranking das entidades pagadoras e, infelizmente, verificamos que Santarém está no top 6 do ranking da dívida e no top 9 dos que mais dificilmente pagam. E, portanto, só por aqui víamos facilmente também que não havia condições para a Câmara assumir, digamos que a sua intervenção. Se a Câmara estivesse com superávitos, com grandes condições, podia até, eventualmente, fazer um empréstimo ao Estado e dizer assim, bom, isto é um problema nacional, mas nós até tentamos. Não é esse o caso. E, portanto, tem que ser entendido, e como disse o Marcelino há pouco e bem, se para a banca, se para outros problemas, imediatamente aparece o dinheiro dos contribuintes, porque é que para um problema destes pode pôr em causa vidas humanas, também não aparece dinheiro dos contribuintes. Isso, para mim, é o essencial. Além disso, falou-se aqui na questão do saneamento e na questão das linhas de água, e começa a ser preocupante também alguns sinais de poluição mais evidente na cidade de Santarém e nos arredores da cidade de Santarém. Ainda recentemente, no Val de Santarém, me fizeram queixa sobre a intensidade da poluição da vala e, de facto, até me diziam, será que é preciso chamar as televisões? Será que ninguém cobra isto? E, portanto, também chamava aqui a atenção publicamente da necessidade de olharmos para os problemas ambientais e, neste caso, do saneamento básico, que durante um período tinham um caminho de aparente resolução, mas que parece que agora estão de alguma forma a marcar passo. E tudo isto se liga, se calhar, com algumas das coisas que nós dissemos. Iríamos passar até já para outro ponto, para passar também de ponto, deixe-me só tentar resumir se estão de acordo. Suster as barreiras, desviar o comboio, poderia ser o lema, ou não? Há duas coisas que temos que perceber. Suster as obras das barreiras são urgentes, já deviam estar feitas. Mudar a linha do caminho de ferro é, do ponto de vista do desenvolvimento estratégico, importante, mas demora muito mais tempo, porque tem um conjunto de medidas que têm que ser tomadas, desde as expropriações à concretização das mesmas e à realização de obras com concursos públicos internacionais. E tudo isso, obviamente, que é importante. Eu julgo que, do ponto de vista estratégico para Santarém, era muito importante, e até para o seu desenvolvimento era muito importante, que a questão da linha do caminho de ferro pudesse ser alterada, mas agora estamos numa situação em que é urgente tomar medidas que garantam a sustentabilidade das barreiras. E atenção, não se resolve tudo com obra, resolve-se muito também com manutenção e acompanhamento, porque não basta a obra, a situação geomorfológica das barreiras tem problemas, há saídas de água que têm que ser devidamente acompanhadas, há manutenção de esgotos e de linhas de água que tem que ser feito e, portanto, esse é um problema que tem que, de facto, ser encarado e trabalhado ao longo do tempo. Sempre, preferência sempre. Mas o Rio Barreiro tem razão no raciocínio põe,
mas dado aquilo que é o meu conhecimento, ou julgo saber, os estudos estão feitos, o estudo de expropriação, como disse o Rui Barreiros, também está feito. Elas, no meu entender, não percebo nada disso, sou técnico agrícola e já estou reformado há uma data de anos, já nem sei se me amigo qualquer dia. E então o problema é este, é que elas devem ter a partir imediatamente. Tem que se criar condições, porque quer a estabilidade das barreiras que se começa a resolver e paralelamente também O desvio do comboio. Por outro lado, temos a falar aqui de obras elevadas, de valor elevado, mas até 2020, se elas forem realizadas e os projetos aparecerem, podemos ir desde 85% a 90% do fundo perdido. Ficam estes comentários, estas hipóteses de soluções. Também, Nelson, só para falarmos de coisas negativas, porque também há coisas positivas, nós não, no último programa esquecemos de falar no Festival Internacional de Folclore, e portanto já vamos estar, este programa já vai para o ar numa altura em que já estamos na fase final do Festival Internacional de Folclore, mas não há possibilidade mas ainda é possível no domingo, mas eu não queria deixar passar, e se calhar faço eu fui fundador do grupo académico das Ribatejas. Eu queria chamar a atenção para o Festival Internacional de Folclore. Já agora eu sou fundador, eu sou presidente da Assembleia Geral. Mais grave ainda. Eu, como não sou nem fundador nem presidente da Assembleia Geral, estou à vontade, mas ainda pode fazer parte do grupo. Posso, senhor, e posso dizer que acho que é um dos festivais que se tem mantido ao longo dos anos. O folclore tem uma importância que vai muito para além daquilo que é a mera representação cultural. Tem hoje um papel importantíssimo na ocupação das pessoas, que algumas delas aposentadas, outras mais jovens, faz ali uma permuta de conhecimento e de saberes entre os mais jovens e os menos jovens, que é extremamente importante, para além da componente musical e da dança, e julgo que não é demais dizermos também, enfim, que é importante que o festival se mantenha, mas também tenha público. E portanto aqui fica o nosso apelo, é que quem gosta tem a beleza dos trajes, a música, a dança, são, digamos que, algumas das coisas que podem ser oferecidas neste Festival Internacional de Folclore, e portanto, como o último espetáculo, o espetáculo de encerramento é à tarde, no domingo, fica aqui o convite para quem puder ir ao CNEMA, ao auditório do CNEMA, ao espetáculo de encerramento, que o faça, porque certamente não dará por mal empregue o seu tempo. Não. E fica aqui também o elogio à organização por conseguir, contra tudo e contra todos, ir mantendo esta realização. Eu vou aqui recordar uma coisa ao Rui Barreiro, o centenário. Exato. É o centenário vou pedir ao Rui Barreiro a colaboração, principalmente ao Rui Barreiro, porque também se realiza no dia 10 e 12 em Valada. Bem lembrado. Vou pedir a colaboração dele para ele carregar alguma coisa em termos de interesse. A Agroglobal é uma feira extraordinária, onde vão estar representados os maiores importadores de máquinas, as novidades das máquinas, e vai haver uma série de colóquios, vai ser uma série de colóquios, por agricultores, por técnicos competentes. E esta agricultura que vai estar em Valada, no dia entre 10 e 12 de setembro, é a agricultura que nos conduz ao nosso futuro. Estamos a falar de uma agricultura do mais evoluído, sem dúvida, ao nível do mundo. Sem dúvida. Aliás, é o exemplo da agricultura de precisão, que pode ser feita também no Ribatejo, e é feita com grande qualidade. Nós, enfim, em termos de produtividades, não temos, digamos que, concorrentes, ou pelo menos podemos concorrer com os melhores dos melhores. E julgo que o Carlos Rodrigues está também de parabéns em lembrar essa iniciativa que não sembrou. Exatamente, é realizada por um escalabitano, organizada por um escalabitano, em terrenos também que foram bem aproveitados, mas são terrenos do Estado e que estão a ser bem utilizados, e que chama a atenção para uma cultura que há uns anos atrás, muitos deles, alguns técnicos estudiosos da economia agrária diziam que não tinha futuro, mas que tem vindo a demonstrar que o engenho e a capacidade têm conseguido manter esta atividade com elevados padrões de qualidade. E, portanto, estão de parabéns também os organizadores da Agroglobal, e espero que seja mais um sucesso. Tenho alguma pena que esta feira não se consiga realizar
com uma ligação mais estreita com a Feira Nacional de Agricultura. É difícil. Eu sei que é difícil, mas valia a pena potenciar estes... Eu também subscrevo isso. Bom, segundo assunto, temos ainda mais para dizer, situação financeira da Câmara, já ainda há pouco foi aflorado, o que é que se pode avançar mais, José? Vamos lá ver. De facto foram anunciados, e já dissemos aqui, que estávamos no top 6 do endividamento e no top 9, digamos, em termos de atrasos no pagamento a fornecedores. Mas isso não seria grave. Não seria grave se todos os municípios estivessem em boas condições de pagamento e com fraco endividamento. Portanto, alguns teria que ser o primeiro e o outro teria que ser o último. O grave é que, na minha opinião, o grau de endividamento do município é 259% o valor das suas receitas. O que quer dizer que são precisos mais de 2 anos e meio para, sem gastar um tostão para pagar a dívida. E, portanto, isto é de facto muito grave. Quando nós estamos, e há pouco falávamos aqui no PIB a 134%, digamos que o da Câmara... Não era o PIB, era a dívida. A dívida sobre o PIB, em relação ao PIB, a dívida sobre o PIB, digamos aqui a dívida da Câmara sobre o seu PIB é 259,16%. O que quer dizer que cada um dos munícipes do concelho de Santarém deve 1.470 euros. Nesta altura. E que, mas enfim, eu não fiz nada para isso. Não, pois também acredito que não. E isto faz com que cada um dos munícipes do concelho de Santarém, e há uns que não pagam IMI, tenha um valor a pagar de 134 euros por ano. O que quer dizer que, admitindo as pessoas que de facto não pagam, há gente a pagar muito imposto, muito IMI. Aliás, o IMI está no máximo da sua possibilidade e, portanto, quando há um conjunto de municípios ao longo do país que têm as taxas do IMI muito mais baixas, porque, de facto, depois da reavaliação feita pelas finanças de todo o imobiliário, estas taxas são, de facto, muito difíceis de suportar para um conjunto muito grande de munícipes que foram obrigados a comprar a sua habitação própria e, portanto, para além da dívida, dos encargos que têm com esse pagamento das prestações, têm ainda um grande encargo caso, com o IMI. Nós já o dissemos, José, é que o problema é que o Fisco trata os proprietários todos por igual. Todos seja por igual, um todos proprietário ricos. que já pagou ao banco, ou que nem sequer precisou de recorrer à banca, seja um proprietário que infelizmente não é proprietário real, porque tem uma dívida à banca e paga, digamos que, a sua prestação. E devia, obviamente, do ponto de vista da justiça, devia haver uma diferenciação. Pronto. E de facto, mas aqui pela situação económica da Câmara de Santarém, portanto, estamos no máximo daquilo que é possibilidades do... Não é só o máximo aí, a água também. A água também, enfim. Só para termos uma noção destes números, e já agora só para... Eu só queria reforçar a sua posição no sentido de que tudo isso que está a dizer tem um reflexo extraordinário na captação do investimento e da atração das pessoas. Naturalmente. Esse comportamento da cidade de Santarém, de mal pagador e com as taxas mais elevadas todas, é uma atitude repelente para as pessoas e para a fixação das pessoas. Como é evidente. Esse é que é duplamente grave. Não tem problema nenhum. É que o valor que se paga neste momento, porque depois também há um valor que alguns municípios estão a fazer, digamos que premiar os seus municípios com o valor do IRS. Mas, por exemplo, o Miguel vereador de uma Câmara que está numa situação completamente oposta a que estamos aqui a falar. Exatamente. E em que as taxas não são, de facto, as mais altas, antes, pelo contrário, das mais baixas. Mas, para termos também uma noção, cada munícipe deste concelho pagou, em 2013, isto é, foi-lhe calcular 38 euros de juros, cada munícipe deste concelho. 62 mil. Em 2013, das 62 mil pessoas, foram 38 euros para juros. Mas o investimento da Câmara, que é aquilo que faz com que o Conselho se desenvolva, por habitante, foram 184 euros. Quer dizer... Isto para não falar nas despesas correntes e nas despesas com o pessoal, que são de facto exorbitantes. Portanto, este é que é o drama maior neste momento do Concelho de Santarém. É a sua asfixia financeira. O Rui disse aqui a semana passada, porque enfim, alguém teria percebido que a dívida era sustentável. A dívida é de facto
quase impossível de sustentar. Nesta forma, da forma como estamos a ver isto, e passado que é um ano deste Executivo Municipal, em que na campanha eleitoral foram ditas, entre outras coisas, de que iria ser, digamos, de frente, agarrado o problema da situação económica da Câmara, de forma a resolvê-lo, não há, tanto quanto nos apercebemos, uma medida que tenha esse objetivo. Porque... Então, como é que se pode, que solução, ou como é que as pessoas podem pensar que resolução é que estes problemas todos podem ter? Já ainda há pouco disse que era falta de planeamento. Claro, porque aquilo que deveria ter acontecido no dia a seguir à tomada de posse deste novo Executivo era preparar a Câmara de forma a fazer um planeamento daquilo que seria os 4 anos do mandato. Isto para quê? Para que as forças políticas que entraram na Câmara pudessem também ajudar a resolver este problema, porque efetivamente este é um problema grave que só pode e só será certamente resolvido desde que todos se sentem à mesa e haja um projeto e um plano credível e naturalmente não pode ser neste caso as forças da oposição que vão fazer o planeamento da organização, porque não têm conhecimento dos dados, não têm os dados em seu poder. Quem tem os dados, neste momento, é o Executivo do PSD. O PS e a CDU estão na Câmara, naturalmente que podem e devem ajudar, mas têm que ser em função dos dados e dos elementos que o município e o Executivo apresentam. Pode o Executivo tê-los e não ter disponibilizado? Não me parece que tenha, porque a situação económica da Câmara não melhorou neste último ano. Houve efetivamente uma redução na dívida, é óbvio, também teve que haver, porque é obrigatório, se ela não reduzir... Eu não tenho elementos para justificar aquilo que vou dizer, mas estou convicto que essa redução da dívida foi pela aplicação de determinados condicionalismos, nomeadamente da lei dos compromissos, por uma opção estratégica política. Certo. Não é obrigatório, claro, porque a lei dos compromissos implica que a assunção de encargos, nomeadamente não inscritos e não cabimentados, é porque eles podem estar inscritos no orçamento. Agora, se não tiverem cabimentação, não podem ser executados, não podem. E, portanto, podem, quer dizer, desde que se ultrapasse a lei, sujeite-se às consequências legais. Mas como aquilo que temos vindo a perceber é que o Executivo não consegue fazer passar essas medidas contra a lei porque a oposição, no seu conjunto, não autoriza essas medidas. Mas isto tem a ver, efetivamente, com a falta de planeamento, a falta de controle de gestão e a falta de rigor naquilo que era importante fazer. Eu penso que não vi. Seria a possibilidade de tomar o trume e resolver algum desses problemas? Naturalmente que só pode ser por aí. Naturalmente só pode ser por aí. Porque se continuarmos neste conjunto de vamos fazendo as coisas em função reativos, nós continuarmos a ser reativos, se nós formos proativos, certamente que as coisas se resolverão. Agora, nós estamos a ser reativos. As coisas vão acontecendo e vamos reagindo. Não há dinheiro para comprar o papel higiênico, como diz bem o Carlos Rodrigues, não se compra. Não há dinheiro para comprar gasóleo, os carros não andam. É para as pessoas chegarem e compreender as coisas. Pronto, mas isto é o que está a acontecer. E, portanto, não há medidas de fundo, não houve, pelo menos não foram apresentadas, que eu conheça, nenhuma medida de fundo que deveria ter acontecido. Já passou um ano e os outros anos passam muito rápido. Eu peço imensa desculpa, o senhor também está a ser um pouco injusto. E se me permite um pouco de brincadeira, eles estão na primeira fase, quer dizer, estão a tomar contacto com a bola. Não tiveram lá os outros anos. Eles estão a tomar contacto com a bola. Estão no primeiro período, talvez agora no segundo período, com algum reforço, possam melhorar essa planificação. Não é porque há... Marcelo, os seus números são muito interessantes. Não são meus. Que citou. Aliás, nós temos aqui tocado dessa maneira já várias vezes, não é a primeira nem a segunda. Temos aqui 3 pessoas que temos um posicionamento político, cada um no seu sítio, mas há uma coisa em comum, é que gostamos da cidade.
e também temos em comum as dificuldades e também se passamos lá com responsabilidades pela Câmara, mais ainda o Rui Barreiro que saiu diretamente da Câmara durante 4 anos. Porque é o seguinte, aquilo que temos aqui falado, voltamos a citá-lo, é no próximo, deveriam começar de imediato todos os novos vereadores, todos os 9, senão vai jogo abaixo. Vai jogo abaixo, porque os problemas da Câmara de Santarém são, além dos jurídicos, os económicos são brutais e a gestão é lamentável. São 3 problemas gravosos para resolver o problema. O que quer dizer ir o jogo abaixo? Jogo abaixo é mais do menos. É mais do menos. Até à vitória final. Ou seja, a derrota. Pronto. É o jogo abaixo. Passando de tema, já agora, ou ligando, daquilo que disse o Zé Marcelino, como é que, nesse caso, se enquadra esta situação do Teatro da Bandeira, em que, segundo a Comunicação Social... Pois, segundo a Comunicação Social, foi informado, eu li, que teriam sido readmitidos não, ter-se feito um contrato por prestação de serviços, a Recibo Verde, alguns elementos que trabalhavam no Teatro Sá da Bandeira. Eu, enfim, tenho algumas dúvidas na legalidade desse tipo de contratos, até porque o que diz a lei é que de forma nenhuma um órgão ou serviço pode iniciar procedimentos para a contratação de prestação de serviços ou recrutamento de trabalhador por tempo indeterminado, determinado ou determinável, antes de executado procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação. Estes trabalhadores de requalificação são aqueles trabalhadores que saíram, trabalhadores públicos, funcionários públicos, que saíram de alguns serviços públicos e que estão nesta situação. Passaram à chamada mobilidade. Passaram à chamada mobilidade. E, portanto, têm que ser estes os contratados. Ou, pelo menos, têm que ser contactado a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas, de forma a perguntar-lhes se há ou não trabalhadores com estas capacidades para exercer aquelas atividades. Antes desta prestação de serviços feita com estes trabalhadores. Seja prestação de serviços, seja admissão de pessoal. Portanto, eu não sei se não vi todas pode ter sido cumprida a lei, nós não sabemos. Pode ter sido cumprida. Se foi feita a consulta e se foram informados que não havia tudo legal. Portanto, pode ser feita a consulta. Aqui a questão que se põe é mais uma questão do ponto de vista orçamental, isto é, a Viver Santarém, portanto, de onde estavam estes trabalhadores, era quem, digamos, que pagava os vencimentos aos trabalhadores, e agora passa a ser a Câmara e que lhe vai pagar os vencimentos. Pode ter havido um ajustamento dos vencimentos, portanto, e é natural que isso tenha acontecido. Eventualmente os encargos também com a Segurança Social enfim, serão diferentes. E o que é certo é que há, independentemente de onde se paga, se é a Viver Santarém ou se é a Câmara, são os nossos impostos que estão em causa. Eu pessoalmente julgo que é importante assegurar o funcionamento do Teatro Sá da Bandeira e, portanto, julgo que o esforço que a Câmara fez, partindo do princípio que está tudo dentro da legalidade e que foi cumprida essa portaria, julgo que é um esforço meritório manter o Teatro Sá da Bandeira a funcionar. Eu, infelizmente, não tenho tanto tempo quanto gostaria para acompanhar as atividades do teatro. Presumo que haja algumas coisas e, portanto, que haja atividade que justifique, digamos, que a contratação destes funcionários. No entanto, para além desta matéria que o José Marcelino aqui referiu, importa também perceber se não haveria na Câmara, digamos, recursos que pudessem assegurar, digamos, que o funcionamento do Teatro Sá da Bandeira, porque o que nós sabemos é que a situação financeira da Câmara é gravosa e duplicaram o número de funcionários nos últimos anos e, portanto, certamente que com a atividade económica em recessão, com menos trabalho em algumas áreas, é natural que eu pudesse haver no seio da Câmara alguma reafetação de meios, porque, como nós sabemos, o que está a acontecer do norte a sul do país, nos municípios que estão mais endividados, é, digamos, uma redução do pessoal e não uma contratação. No entanto, como referi, digamos que é importante manter o teatro a funcionar e espero que tenha muitas atividades e que seja devidamente rentabilizado este esforço. Sim, mas isso não tem causa. Este esforço que a Câmara fez, mas que na prática são todos os contribuintes, porque é preciso termos a noção que, segundo os dados relativos a 2013,
as despesas com pessoal da Câmara Municipal de Santarém custavam 232,88 euros por habitante. E, portanto, tinha um impacto direto no custo global. O que é muito superior ao valor do investimento. Exatamente. E, portanto, é preciso esta noção clara. Agora, espero que o futuro próximo nos permita ter a noção de que a Câmara está a cortar nas gorduras, efetivamente, e não deixar de fazer, porque muitas vezes a cultura também é considerada uma atividade menor e é preciso também termos a noção que a cultura é importante. Há pouco falávamos no Festival Internacional de Folclore, que não sei que apoio é que tem da Câmara, não faço ideia que apoio é que terá, mas é importante percebermos que também tem que ser medida a dimensão do impacto das atividades, sendo certo que compete ao Estado, e neste caso às autarquias locais, terem também alguma posição na vanguarda e, portanto, proporcionarem aos espectadores e ao público e aos municípios alternativas, exatamente, alternativas culturais. Se assim for, eu por mim dou por bem emprego os meus 238 euros. Um dos argumentos que tem sido usado agora a propósito deste assunto, tem sido que há 10 anos que as mesmas pessoas estão a funcionar naquele espaço, que é necessário que ele continue a funcionar, e são 10 anos que com os despedimentos eram deitados fora aquelas pessoas e com know-how e com informação. Eu julgo que esse argumento é um argumento válido. É preciso termos a noção que, portanto, o Teatro Sá da Bandeira foi recuperado no meu mandato, e ainda bem, porque senão hoje não tínhamos seguramente. Não tínhamos um espaço para a atividade cultural. Na altura havia pessoas que queriam construir novo, enfim, havia aquela expectativa de termos ali um quarteirão das artes. E eu queria recuperar o Rosa do Baixante. E infelizmente aconteceu o que aconteceu, e o impacto das barreiras, enfim. Sabe-se lá o que Vamos lá ver se ele não vai dar para baixo. Exatamente. Mas eu julgo que é sempre bom termos a noção de que a experiência é importante na atividade teatral. Eu julgo que aquilo que tem acontecido nos últimos 2 mandatos de liderança do PSD, digamos que foi uma dos últimos 2, que já estamos no 3º. Não, desculpa, o PSD está na Câmara, é para recordar, há 9 anos. E, portanto, já vamos no 3º mandato. Exatamente. Já vamos no 3º mandato. Aquilo que se tem notado é que, daquilo que a cultura diz respeito, tem sido bastante maltratada. E, portanto, qual cultura? Pronto, depois isso fica para outro programa. Não fica nada, que agora vou responder. Estamos a falar do Sá da Bandeira e eu tenho aqui elementos para lhe dar. Então, força. Então, diga. Já agora, se me permite, quer dizer, sim. O Rui Barreiros quer o Teatro Sá da Bandeira aberto e, naturalmente, todos os calabitantes o querem. O que é que passou ano passado no Sá da Bandeira? O Teatro Sá da Bandeira fez 169 ações. Em que ano? O ano passado. 2013, sim. 150 foram feitas por instituições, 151 foram feitas e promovidas por instituições privadas. 18 para a empresa que não sei se já acabou, já fechou. Não sei se aquilo se chama o número que era, como é que era do tempo do Rui Barreiros. Era cultura. Para mim agora renovaram a Scalisport. Mas já não há Viver no Santarém. Só é que mudaram o nome. Tem que atualizar ao mandato do Rui Barreiro. Isto estou a dizer com convicção. É assim mesmo. Até porque já estão a revitalizar também a tal Escola Municipal de Natação, que era também uma coroa da joia da empresa municipal. Ora, 151 instituições privadas fizeram lá. Perdão, 151 realizações dos privados. 18 da empresa Viver de Santarém. A Casa do Brasil fez 15 exposições e 5 cedências de espaço. Repare uma coisa. É evidente que, ao fim e ao cabo, o que andou aqui foi a sociedade civil. Pode-se, na minha perspectiva política, social... Não, temos necessidade de ter o turismo também mais ativado. Há problemas de funcionamento do posto-turismo. Deixe-me só terminar uma coisa. Têm sido procurados e é preciso investir também nessa área. A solução, perante a solução do Sá da Bandeira, no meu entender, e em termos políticos, poderia passar por outro sistema de organização mais ligado à sociedade civil. É isso que eu quero dizer.
Sim, que o argumento tem sido Aqui, eu relativamente a essa matéria, o que não sei se devemos estar em cima da hora, sim. devemos estar em cima da hora, mas é preciso lembrarmos que foi a Câmara Municipal que recuperou aquele espaço, E bem. que a transformou naquilo que ela é hoje. O próprio local onde se encontra hoje, o Conservatório de Música de Santarém, sofreu também obras pagas pelos municípios e está a funcionar, portanto, o Conservatório de Música com vantagens inerentes. Está entregue uma boa direção, e eu excelente admito- direção eu e, admito- e à sociedade civil. Não, mas eu admito até que a Câmara de Santarém possa equacionar, concessionar o teatro a quem o possa dinamizar. Pode ser uma opção. Como o Rivoli no Porto, que agora voltou exato. tudo digo abaixo. Exato, e eu portanto, julgo era. as experiências que eu conheço, sinceramente, eu não sou apologista dessa solução. Eu respeito. Portanto, admito que o PSD ou que. Não, enfim, eu respeito. eu não sou apologista dessa Não, solução, julgo que e vão compete ao dois. Estado. Compete ao Estado, e nomeadamente, neste caso, às Por isso é que autarquias o meu amigo locais. tem uma costelazinha de esquerda, é independente de esquerda, não é? E o Rui Barreiro, Tenho mais que uma costela. Exatamente. E o Rui Barreiro é quem é, politicamente, Eu, e eu sou. eu sou claramente favorável a que o Estado tenha uma intervenção direta nesta matéria. Compete ao Estado criar condições para que a educação e a cultura Exato. tenha acesso diversificado, livre e que permita que os cidadãos, independentemente da sua capacidade financeira, possam aceder aceder aos à bens cultura. culturais e aos bens educacionais. Esta é a minha visão do mundo, admito que haja outras. E ficamos com essa visão do mundo dita pelo Rui Barreiro. É obviamente que, conforme o Carlos Rodrigues já disse previamente esta declaração, que há outras visões do mundo. A dele, Ainda bem, mas ainda bem. a do Rui, aqui agora Por acaso plasmada. somos do Sporting. Desde que essas visões do mundo não sejam como aquelas que nós infelizmente temos vindo a assistir nos últimos tempos, com massacres. Mais unitária. Não, massacres, enfim, de inocentes para justificar coisas injustificáveis, são boas as divergências. Quando elas apontam para essas situações, não são certamente boas. Isso só nos traz, agora se me permite, isso só nos traz grandes preocupações futuras. Ficamos por aqui. Por hoje, Conversa de Ribatejos, Carlos Rodrigues, José Marcelino, Rui Barreiro. Façam o favor de ser felizes.